Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar de um caso em que bandidos se exibem em frente a um blindado da polícia. Exatamente isso. Criminosos estiveram em frente a um blindado de polícia fazendo selfie e ainda mostram entorpecentes numa mesa pronto para venda e ainda mais colocam pedreiros fazendo barricadas, porque assim fica difícil para a polícia entrar na comunidade dominada pelo crime organizado. Os traficantes Lacoste e Coelhão, que são chefes da comunidade da Serrinha, no bairro de Madureira, colocaram 2 frentes nas comunidades do Campinho e Fubá para ter mais poderio territorial, que são da facção do 3º Comando Puro. Lacoste e Coelhão mandaram tirar a vida de um trabalhador, porque tal trabalhador vivia e trabalhava numa comunidade rival. E enquanto isso, bandidos se exibem com poder bélico extremamente pesado nas suas redes sociais. Por que será que os criminosos estão tão à vontade para fazer o que querem, até mesmo para se exibirem em frente às câmeras, para expor ainda mais o seu poderio nas redes sociais? É como exemplo que eu já até mesmo falei em vídeos anteriores, como por exemplo as saidinhas, porque dessas saidinhas são muito nocivas para a sociedade, para nós, cidadãos de bem, porque estimula cada vez mais o aumento da criminalidade e incentiva os criminosos a permanecerem no mundo do crime. E que, para o sistema, que é muito favorável ao crime organizado, é melhor que as cadeias não fiquem lotadas e que dê infinitas chances para os detentos terem acesso à liberdade o quanto antes, e que assim eles possam cometer crimes e mais crimes, e até mesmo no campo do direito, no que diz respeito aos advogados de defesa dos detentos. Tem um termo que se chama remissão, que é um pedido para que diminua o tempo da pena estabelecida por cada crime cometido, e que, para se ter também o objetivo de ter a liberdade, e assim se tem condições dos detentos de cumprir suas penas por menos tempo nas cadeias. Para você que está me assistindo, o que você acha de toda essa situação em que os criminosos estão fazendo o que querem, até mesmo se exibindo em frente às câmeras, colocando as suas imagens nas redes sociais? Com certeza
Isso expõe totalmente a garantia da impunidade, do qual o sistema corrupto coloca esses mesmos para trabalhar em favor daqueles que estão lá no topo. Eu me refiro aos políticos. Não vou generalizar. Há uma parcela de políticos que estão tentando fazer algo para mudar a realidade desse país, mas que é um caminho ainda longo para que haja uma mudança significativa e próspera para todos nós, cidadãos de bem. Mas assim a gente espera que as coisas vão melhorar, mas não vai ser de uma hora para outra, porque se for fazer um levantamento histórico de como a esquerda conseguiu se consolidar no poder, levará um tempo para chegar aonde chegaram. O problema é como tirar esses políticos do poder. Não vai ser de uma hora para outra, mas até mesmo, como eu já falei em outros vídeos, que o poder para mudar essa situação toda está em nossas mãos. Como? Pelo voto. Por incrível que pareça, apesar de ter se passado décadas em que nós, o povo, votamos em candidatos que esperávamos que as coisas pudessem ficar melhores para nós, foi toda uma enganação. Foi até mesmo uma época em que os políticos faziam um jogo de poder e até mesmo de enganação para nós, o povo trabalhador. Era a época do chamado Teatro das Tesouras, em que havia um conflito na frente das câmeras entre parlamentares, mas que nos bastidores é tudo irmão, é tudo companheiro, todo mundo apertando a mão de um e de outro, sempre com favores, sempre com esquemas. O jogo do toma lá e dá cá, e que o crime organizado foi se beneficiando ao longo do tempo com esta cúpula. Historicamente, é isso. Um pequeno resumo do que posso falar deste período em que os criminosos foram se levantando ao longo do tempo. Mas foi também um processo gradual, porque os políticos, primeiro, eles blindaram a si mesmos, criando leis para que eles se favorecessem, para que os corruptos não ficassem atrás das grades. E nisso foi se tornando também um efeito cascata, porque beneficiando os corruptos, foi também beneficiando os bandidos, os criminosos. E aí estamos nessa situação atual em que vivemos, ou melhor, sobrevivemos. Eu sei que é difícil ter que falar isso, mas é a realidade dos fatos. Desde a década de 80 para cá, foi o que aconteceu, em que esses políticos alinhados à esquerda deixaram o país nessa situação. E também, como já falei, até mesmo em vídeos anteriores, de que o crime organizado e a política estão alinhados já desde muito tempo. Os criminosos
ajudam os políticos no campo financeiro para angariar fundos em época de campanha. E os políticos ajudam fazendo leis para que esses criminosos fiquem cada vez mais à vontade para fazer o que querem. E é isso que vivemos, a realidade atual. Agora, infelizmente, tem parlamentares, ou melhor dizendo, tem governantes que ainda esperam que haja uma solução vindo de Brasília. Não vai haver. A princípio, não. O que esperar para você que está me assistindo? O que esperar de um chefe de Estado que é o maior corrupto de toda a história desse país, ou de quem sabe, do mundo, pelo histórico que este chefe de Estado tem de falcatruas, de roubalheiras? O que esperar, até mesmo no campo moral, um presidente que fez o que fez lá atrás? O que esperar? Porque a moral em si já não existe mais. Mas a gente espera sim que as coisas vão mudar. Só não posso dizer ao certo de como que vai ser. Se vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima. O jogo da política é imprevisível. Tem muitas questões que precisam ser esclarecidas e até mesmo colocadas em prática para que as coisas aconteçam. Mas o que você acha, para você que está me assistindo, dessa situação em que os criminosos ficam se expondo nas redes sociais, exibindo o seu poder bélico, o seu poder financeiro? Comente, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, ajude este canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e, como sempre digo, mesmo com todas as situações ruins que acontecem todo santo dia, mesmo assim, a gente sempre espera que dias melhores virão.